Senhor, Tu és o Todo-Poderoso, Senhor. Pai, eu peço a Ti em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo, Senhor, que habita em nós e está aqui, nos revele, Deus, a Tua palavra e possamos ter entendimento dela, Senhor. Pai, Tua palavra que nos sustenta, é Tua palavra, Senhor Deus, que nos dá vida, Senhor. E eu peço a Ti em nome de Jesus que o nosso coração seja tocado por ela, Senhor, e que pelo poder, ó Deus, da Tua palavra e do Teu Espírito Santo neste lugar, nós possamos ser tocados e transformados, Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Aleluia. Pode se assentar. Obrigado, coral. Amém. A Bíblia diz em João 3,16 assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O não pereça é aqui, e tem a vida eterna é com Ele. O Evangelho de Jesus, a palavra de Jesus, ela nos foi deixada para resolver um problema eterno, que é a condenação. Jesus, quando traz a mensagem e as boas novas, o Evangelho de Jesus, as boas novas, Ele traz para resolver o problema da eternidade. Porque quando nós cremos em Jesus, nós nos tornamos eternos. Amém? Nós deixamos de viver a morte eterna para vivermos a vida eterna. Enquanto nós não temos Jesus, e essa é a palavra, essa é a mensagem de Jesus. Enquanto nós não temos Jesus, e não guardamos os seus mandamentos e não o amamos, nós não temos a vida eterna. Mas a partir do momento que nós cremos em Jesus e o amamos e guardamos os seus mandamentos, nós temos a vida eterna. Então o Evangelho de Jesus é para resolver o nosso problema eterno. Ele nos dá a vida eterna. E é sobre essa palavra, sobre esse Evangelho que nós vamos falar nessa manhã. Sobre o Evangelho de Jesus, a mensagem de Jesus. Quem é Jesus? Em João 3,16 fala que Deus amou, porque Deus amou. Ele tinha um propósito, Deus tem um propósito. Ele enviou Jesus para salvar a humanidade. Deus sabia que a humanidade estava condenada ao fim, à morte eterna. Então Ele envia Jesus como um plano de salvação. Ele envia o seu único filho à terra. E nós vamos ler esse texto do seu nascimento, a sua história, para salvar a humanidade. E hoje, através dele, de Jesus Cristo, nós temos a salvação, nós temos a vida eterna. Então, a intenção de Deus é salvar a humanidade. E não condenar, e não afastar a humanidade dele. Ele envia Jesus para aproximar a humanidade dele. Mas o diabo, o enganador, o que ele faz? Ele distorce aquilo que Deus fez, como sempre. Desde o Éden, desde quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, ele pegou a mensagem de Deus. Deus disse para Adão: Adão, você pode comer de todas as árvores, menos a que está no meio, no centro do jardim. E o diabo, Satanás, como a serpente, em forma de serpente, enganou a Eva, seduziu a Eva, e Eva, com as suas palavras, seduziu Adão, e Adão pecou. E a partir daquele momento, daquela hora, o homem se afastou de Deus, através do pecado. Pois o pecado, irmãos, é a única coisa que nos pode afastar de Deus. A sua personalidade não pode te afastar de Deus. O seu jeito não pode te afastar de Deus. Nada pode te afastar, a não ser o pecado. É a única coisa que Deus nos diz para não fazer. É a única coisa que Deus diz para que a gente não faça, não peque. É a única. De todas as coisas da vida, olha como Deus é bom. De todas as coisas da vida, Deus apenas nos diz: filho, não peque, é só uma coisa. Não peque, porque a partir do momento que nós pecamos, nós vamos nos afastando de Deus, porque Deus é santo. E se nós queremos nos aproximar de Deus, nós precisamos buscar a santidade hoje através de Jesus Cristo. Através da mensagem de Jesus, através da palavra do Senhor. Amém? Então, em cima desse propósito, desse objetivo que Deus teve e tem
de salvar a humanidade enviando o seu Filho. Eu quero que você abra comigo em Lucas, por favor, Lucas, capítulo 1. Capítulo 1, nós vamos ler o versículo 26 ao 35. Amém? Lucas 1, 26, diz assim: E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo, onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz a um filho, e pôr-lhe-ás o nome Jesus. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá, e com a sombra, pelo que também santo que de ti há de nascer, será chamado o Filho de Deus. Amém. Então essa é a mensagem que o anjo Gabriel traz para Maria, do nascimento, que do ventre dela sairia o Rei, o Altíssimo, o Filho do Deus Altíssimo. Por um milagre, foi gerado pelo Espírito Santo, porque Maria mesmo diz: Como pode isso se ainda não conheço o varão? Maria era virgem, ela ainda não havia se relacionado com homens. E aí o anjo revela a ela o que viria a acontecer. Maria, você vai receber sobre a sua vida, você será tomada pelo Espírito Santo, o poder de Deus virá sobre você. E no seu ventre será gerado o Salvador, o Messias, o Rei. E naquela hora, meus irmãos, a nossa história começa a mudar. A história da humanidade começa a mudar quando no ventre de Maria é gerado pelo poder do Espírito Santo o Rei dos Reis, Jesus. Satanás não pôde impedir o plano de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. Esse era o plano de Deus, salvar a humanidade. E quando é gerado no ventre de Maria, o Salvador do mundo, o plano de Deus continua em ação. Eu vou salvar a humanidade. Eu vou resolver o problema da eternidade da minha criação. E aquele que acreditar será salvo. Essa era a mensagem. Essa é a mensagem para nós. E do ventre de Maria nasce a nossa salvação. Capítulo 2, versículos 6 e 7. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram-se os dias em que ela havia de dar à luz, os 9 meses. E deu à luz ao seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles em estalagem, não havia lugar para eles em hospedagem. Eles viajavam e não tinham onde ficar. E Jesus nasceu. Jesus nasceu. Versículo 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Homens estavam trabalhando nessa noite, pastores. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor. E tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis que vos trago novas de grandes alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante,
apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles o anjo para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso o que aconteceu, que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra acerca de que lhes fora dita. E todos os que a ouviam se maravilhavam do que os pastores lhes diziam. Amém. Não era um dia comum. Esse dia não foi um dia comum para nós. Aqui, meus irmãos, desde quando Maria recebe a mensagem do anjo de Gabriel, de que no ventre dela seria gerado o Salvador do mundo, até o nascimento, a nossa história estava sendo mudada. O caminho da humanidade estava tomando outro rumo. Sabe como nos filmes, quando, talvez aqueles tanques de guerra, né, antigamente, que ia mudando o seu alvo e vai girando a catraca, que vai virando. Nesse processo, eu imagino que a história da humanidade estava virando assim, ó. A catraca, a engrenagem do céu estava virando, porque Deus tinha um plano para nós. E Satanás, claro, ele ia tentar e tenta até hoje impedir o plano de Deus para que chegue até nós, que é a salvação de Jesus, que é a mensagem de Jesus. Mas ninguém pode parar a igreja de Jesus. Jesus é imparável. Ninguém pode resistir ao poder de Jesus Cristo, irmãos. Toda vez que eu penso isso, eu fico tão feliz, porque eu estou desse lado. Não sei você. Eu me sinto tão feliz e forte, porque esse é o meu lado. Jesus está do meu lado. E se Ele está do meu lado, nada pode me abalar, nada pode acontecer comigo. Porque Jesus é o Todo-Poderoso, o Filho do Deus Altíssimo. Pense que Satanás é poderoso. A gente não pode ignorar, a Bíblia diz: não ignoreis os ardis de Satanás. Ele é poderoso sim, mas ele é subordinado ao meu Senhor. Se o meu Senhor permitir, ele vai agir. Se Deus falar não, ele não vai agir, porque ele já está condenado. Satanás e os seus demônios já têm a sua sentença. Jesus já venceu. Jesus já é vitorioso sobre todo o principado, sobre todo o reino das trevas. E esse é o lado que Jesus nos convida a estar. A única coisa que Ele nos pede é: filho, não peca, não erra. Mas, Ele diz, se você errar, porque Ele sabe das nossas limitações, nós temos um advogado que é Jesus, e nós podemos chegar até Ele e falar: Senhor, me perdoa, Senhor, de todo o coração, me perdoa e me ajuda a melhorar. E Ele intercede por nós ao Pai, e o Pai nos perdoa. Olha como Jesus é bom, olha como a palavra de Deus é boa. Olha como a palavra de Deus ela tem um propósito, olha como o Evangelho de Jesus tem um propósito a não ser salvar você e a mim. É o único propósito do Evangelho de Jesus Cristo, é transformar a nossa vida, nos dar salvação e mudar a nossa história. Essa é a mensagem, isso é o que a Bíblia nos ensina. Desde das leis e os profetas e os salmos, tudo isso aponta à salvação de Jesus. A Bíblia, no Velho Testamento, que sinaliza Jesus Cristo, e o Novo Testamento que nos traz a salvação. E através dessa Bíblia, desse ensinamento, nós podemos ter acesso a Deus, o Todo-Poderoso, através do sangue de Jesus. E acesso às bênçãos, e acesso a uma vida abundante, e acesso a uma vida transformada, alegria e paz. Pois essa foi a mensagem que os anjos trouxeram aos pastores. Paz na terra, alegria ao homem, recebe a bênção. Jesus veio para trazer para nós paz e alegria, por isso Ele deixou a sua paz, Ele deixa a minha paz, e a minha paz vos dou. Jesus nos deixa a paz, a shalom, para que a gente viva em paz. E é o que Satanás rouba de nós todos os dias, tentando tirar a nossa paz. E aí nós poderíamos falar de inúmeras coisas aqui que podem roubar a nossa paz, né? Tantas coisas, a gente perde a paz facinho. Sabe por quê? Porque nós somos limitados, irmãos.
A nossa vida, ela tem começo, meio e fim. Se nós não tivermos um propósito na vida, tudo passa rápido. Por isso, por diversas vezes, com certeza você já ouviu Deus falar com você, ou nesse púlpito, ou no seu devocional, ou em oração, que Deus tem um propósito para você. Porque a vida passa rápido, e se a gente não se atentar aos propósitos de Deus, o tempo passa. E o começo, meio e fim chega. É ou não é verdade? E aí a gente tenta olhar para trás e já não consegue mais. Por quê? Porque o tempo passou. Mas se nós estivermos firmados na palavra de Jesus, nos ensinamentos de Jesus, a gente vive um dia de cada vez na presença dEle. E basta o seu mal de cada dia, a gente vai vivendo e vencendo, vivendo e vencendo. E a palavra do Senhor vai se renovando no nosso coração, todos os dias. Todos os dias. Todos aqui já tiveram um dia mau e um dia bom. O dia mau é quando você acorda e você está cheio de problema, e você não sabe para onde ir e não tem o que fazer. Não é verdade? Às vezes problemas emocionais, relacionamento com os filhos, problema financeiro, uma infinidade de coisas. E aí eu peço a Deus que mostre a você e a mim aonde nós somos afligidos. Mas também temos o dia bom, quando a gente acorda e está tudo bem. Quando a gente acorda e não tem sol, mas o sol está brilhando. Quando a gente acorda e há alegria na sua vida, há alegria dentro do teu coração. Porque essa é a palavra, essa é a mensagem de Deus. Esse é o propósito da vinda de Jesus Cristo à terra. Deus amou o mundo e junto com esse amor vem todo o complemento, vem todas as bênçãos, vem todas as promessas e a eternidade que Jesus pode nos oferecer. Amém? No capítulo 4 de Lucas, versículo 16, diz assim, nós vamos ler do 16 ao 22. Diz assim, e chegando a Nazaré, aqui Jesus, e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a pregoar a liberdade aos cativos, e a dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Versículo 20. E cerrando o livro e tomando e dá-lo aos ministros, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam de sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? O que acontece aqui? A profecia de Isaías se cumpre. A profecia, a palavra de Deus, aquilo que foi profetizado pelo Isaías, no capítulo 9 se cumpre. O Espírito do Senhor se manifesta sobre Jesus. E aqui ele começa a pregoar e a evangelizar, a curar, a libertar. Porque a partir desse momento, meus irmãos, Jesus começa a estabelecer o reino de Deus na terra. Jesus foi criado por Maria e José em Nazaré, como nós lemos aqui. Ele nasceu em Belém, foi criado em Nazaré. Com as crianças, eu não consigo imaginar Jesus como uma criança normal, porque ele era o Filho de Deus, mas ele convivia normalmente. Ele convivia com pessoas normais. Mas quando Jesus começa o seu ministério, ele pega essa palavra, essa profecia do profeta Isaías, e essa palavra se cumpre nesses dias. Só que as pessoas que estavam ao redor de Jesus eram pessoas normais, como eu e você. Pessoas que conviveram com ele. Talvez amigos de infância. Talvez um vizinho que viu Jesus crescer. E talvez até pensava, alguma coisa diferente tem nesse menino. Porque ele era o Filho de Deus. Eles percebiam que algo diferente tinha. Maria sabia. José sabia quem eles eram. Maria guardava em seu coração, a Bíblia diz, todas aquelas palavras que o anjo havia dito. Tudo aquilo que o anjo, que Gabriel tinha dito para ela, quando ela geraria Jesus, ela guardava no seu coração, diz a Bíblia.
porque ela queria entender o que viria a acontecer. E Jesus foi crescendo como um homem, foi se tornando um homem até que essa palavra se cumpre. E aí a Bíblia diz aqui que as pessoas olharam para Jesus, nesse dia, ficaram com seus olhos fixos, porque a palavra de Deus tem poder, irmãos. E eu quero abrir esse parênteses para você aqui. Satanás tem roubado isso, esse entendimento de nós. Há poder na Bíblia. A palavra de Deus é poderosa. Uma vez que a palavra de Deus é ministrada, nós somos libertos, curados, restaurados e cheios do Espírito Santo. Não há poder nesse microfone, não há poder nesse púlpito, não há poder nesse altar. Tudo isso é bênção de Deus para nós. Não há poder em mim, mas há poder na palavra de Jesus através do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Isso há poder. E é isso que nos faz diferentes. A manifestação do Espírito através da revelação da palavra e do entendimento de Jesus. Do entendimento do reino de Deus para nós. Por isso que esses homens olharam para Jesus, aquela palavra teve virtude. Quando Jesus anuncia essa palavra e se cumpre essa profecia, há virtude, há poder naquela hora, e as pessoas ficam com os olhos fixos em Jesus. Imagine que até um ou outro assim, né? Como pode? Que palavra é essa? Que entendimento é esse? Mas eles ficam confusos. Mas espera, não é esse aí o filho do José? Não é esse o filho da Maria? É ele. Porque o plano de Deus vinha se cumprindo. Jesus, como homem, foi enviado à terra, foi gerado no ventre de Maria, foi gerado pelo Espírito Santo, nasceu, cresceu, e o ministério de Jesus começa a se estabelecer. E aqui Jesus começa a cravar a estaca do reino de Deus na terra. O reino de Deus começa a ser implantado nessa terra, através dessa profecia. Porque o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar. E enviou-me para curar os quebrantados de coração e apregoar liberdade, vocês são livres. E dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Tudo que nos rodeia, Jesus veio para desfazer. Tudo que é do mal, Jesus veio para desfazer. Primeiro Jesus veio evangelizar, meus irmãos, ele veio trazer, anunciar o reino de Deus e as boas novas, que é a salvação. E hoje nós temos a salvação de Jesus Cristo. Ele veio trazer o evangelho, a mensagem, a boa mensagem. Ele veio nos trazer, ele veio para curar os quebrantados de coração. Ele veio transformar a nossa vida. Quem são os quebrantados de coração? Aqueles que entendem quem é Jesus. E Jesus não toca só o seu corpo, mas ele toca também a tua alma. Porque nós somos formados espírito, corpo e alma, como diz a Bíblia. Então, quando Jesus entra na nossa vida, quando Jesus entra na minha vida, ele me cura por completo. E se tem alguma enfermidade, eu sou curado. Se há alguma ferida no meu coração, eu sou curado. Por quê? Porque o poder do Evangelho, da palavra de Deus, começa a ser gerado em mim. E aquela transformação começa a mudar a minha vida, o meu pensamento. Aquilo que eu sei que é errado, eu já começo a resistir para não fazer mais. Os meus pensamentos já são diferentes. Versículo 19, e apregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos. O que Satanás faz? Ele oprime a humanidade. Você não consegue, você não é capaz, a sua vida poderia ser diferente, você nunca vai conseguir. É isso que Satanás faz. Ele vai oprimindo, ele vai nos sufocando. O teu casamento não tem jeito, a tua vida financeira não vai mudar. O teu filho nunca vai ser liberto. Ele começa a lançar essas palavras sobre nós. Ele vai nos oprimindo, nos oprimindo, nos oprimindo, nos oprimindo, nos oprimindo, nos oprimindo ao último. Até o ponto de talvez tirarmos a própria vida. De uma profunda depressão. E ele vai nos oprimindo. Mas, quando nós encontramos Jesus, a catraca começa a virar. A minha história começa a mudar. Quando eu encontro Jesus e a mensagem de Jesus Cristo,
Satanás começa a ouvir o barulho da engrenagem virando. Ele começa a ouvir e ele pensa de mim e de você, opa, alguma coisa aconteceu na vida daquele homem ali, daquela mulher. E ele com certeza fica furioso. E ele envia os seus demônios para nos atormentar, mas ninguém pode resistir ao Evangelho de Jesus. Ninguém pode parar a transformação do Evangelho dentro do nosso coração. E naquela hora a catraca começa a virar e a sua história começa a mudar. E Satanás fica desesperado porque ele quer parar de todos os jeitos, de todas as formas possíveis, trazendo tristeza, angústia, depressão, medo, tudo, desânimo, briga entre irmãos. Ele começa a colocar pedras no teu caminho para tentar fazer o quê? Para esse homem, para essa mulher, porque a vida dele está mudando. Só que ninguém pode parar o Evangelho de Jesus dentro de mim. E a catraca continua. E Satanás fica furioso com você e comigo. Mas a palavra é, Jesus diz, o Espírito do Deus Altíssimo está sobre mim. O Espírito de Deus está sobre mim. E eu vim, esse é o propósito, eu vim para isso. Para dar vista aos cegos, curar os quebrantados de coração e evangelizar. Eu vim para isso. E para isso eu vou me manifestar. E Jesus começa a se manifestar, trazendo para nós essa mensagem. E como a mensagem de Jesus tem chegado para você, como você tem se comportado diante dessa mensagem, que pode mudar a tua vida, que pode mudar a tua história, pode mudar teu casamento, pode mudar a tua vida em todas as áreas, irmãos. Em todo sentido. Talvez você viveu todo esse tempo e Satanás pensa assim, Satanás joga no teu coração e no meu, não dá mais tempo de mais nada, olha só. Mentira. Ele é o dono da vida, Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode usar a minha vida, a sua vida em qualquer momento, em qualquer hora, em qualquer situação. Se nós simplesmente olharmos para Jesus, acreditarmos na palavra e naquilo que Ele veio fazendo. A promessa de salvação. Deus disse, eu amei o mundo, eu vou enviar meu Filho para salvar a humanidade. E Jesus faz com que o Espírito Santo gere em Maria o Salvador do mundo. E Jesus nasce. E o anjo de Deus aparece àqueles pastores e diz, olha, a história de vocês mudou. A vida de vocês mudou, sabe por quê? Porque lá em Belém nasceu o rei. E aqueles homens receberam aquela palavra e foram correndo, eu imagino, ver se realmente aquilo era verdade. E quando eles chegam, eles recebem a mensagem e podem ver com os olhos, Jesus, o Salvador do mundo. Aleluia! E a nossa história, irmãos, mudou. Veja que cada dia da história que nós falamos agora, não é um dia comum. A cada dia foi um dia de vitória para mim e para você. Quando Jesus foi gerado no ventre de Maria, vitória para mim e para você. A nossa história começou a mudar. A cada dia que Maria vivia grávida, um dia de vitória para mim e para você. Não era um dia comum. Quando Jesus nasce, mais um dia de vitória para mim e para você, porque o Salvador nasceu. Quando Jesus se manifesta e fala, eu vim para isso. E ninguém pode me parar. Não há principado e potestade. E Jesus começa a confrontar as trevas e pregar, evangelizar e curar. Mais um dia, não foi um dia comum. E hoje não é um dia comum. Mais um dia para você que você venceu. Você chegou aqui hoje. Desde Maria e das promessas de Deus para você até agora. Não foi só mais um dia. Foi o dia. Porque Jesus pode mudar a tua vida hoje. Jesus está mudando a minha vida todo dia. Jesus pode mudar a tua vida agora. Tudo aquilo que te afasta dele, Ele pode tirar da sua vida. Tudo aquilo que te impede de avançar, Ele pode tirar. Se simplesmente nós entendemos o propósito de Jesus, que é mudar a nossa história e nos salvar para a eternidade. Amém? Aleluia. Versículo 37. 4:37. Lucas 4:37, nós vamos ler até o 44. E a sua fama, conforme nós vamos lendo, irmãos, eu quero que você pense, através do Espírito de Deus, que não é um dia comum, é mais um dia da sua vitória. Mesmo no passado, porque a cada dia que Jesus vencia e se manifestava, era um dia de vitória para mim e para você. Amém? 4:37, e a sua fama divulgou-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. E a sogra de Simão estava enferma com muita febre.
e rogaram-lhe por ela. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela levantou-se logo e os servia. E ao pôr do sol, todos que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam, e impondo as mãos sobre cada um deles o curava. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto. E a multidão o procurava, e chegou junto dele. E detinham para que não se ausentassem deles. Ele, porém, lhes disse: Também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus. Porque para isso eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Galileia. Aleluia. Veja que Jesus começa a se manifestar com os sinais. Com os sinais. Jesus pregava a palavra, o evangelho do reino, e para que nós acreditássemos nessa mensagem, Jesus curava, por compaixão também. Jesus curava o cego, Jesus curava a febre. Já contei um testemunho de quando nós fomos para a Amazônia, a segunda vez. A primeira vez fomos eu, o apóstolo, o Douglas e o João Pedro. Se eu não me engano, se eu estiver errado alguém me corrige. Fomos a primeira vez e espiamos. Na segunda vez nós não conhecíamos a cidade ainda, era tudo novo para nós, no meio da floresta amazônica, uma cidade, a gente começou a desbravar. Hoje nós conhecemos, o pastor Rafael e a Aline já estão lá, com uma igreja viva e poderosa no meio da floresta. Mas não conhecíamos. E numa noite, a Yasmin, talvez por uma bactéria ou alguma coisa, teve muita febre. Ao ponto dela começar quase a convulsionar. Ela já... Quem teve filhinho pequeno, teve febre alta, sabe como é, né, irmãos? Desesperador. E ela já tremia e já gemia. E a Carla já ligou o chuveiro para colocar debaixo da água. Não tínhamos nenhum outro recurso. Eu não sabia onde era a farmácia, não sabia onde era o hospital, nada. Eu não conhecia ninguém, não tinha telefone de ninguém. Eu, a Carla, a Yasmin e a Nicole estávamos no quarto e a equipe estava nos outros quartos. E eu não tinha o que fazer, E aí o Espírito Santo. Ora. E eu orei. Perdão, irmãos, toda vez que eu conto, eu me emociono. Porque ali eu vi o cuidado de Deus. Eu me lembro como se fosse agora. Só me lembro de uma palavra, algumas palavras que eu disse. Falei: Pai, eu não tenho ninguém. Cura minha filha. Eu devo ter repreendido a febre, mas eu não me lembro. Cura minha filha. E eu coloquei a mão na perninha dela. Cura minha filha. A Carla já estava entregue, né? Mãe. E cura minha filha. E eu tirei a mão e sequei as lágrimas. Na mesma hora, não deu 2 segundos ou 3, a Carla colocou a mão nela. E quando ela colocou, ela fez assim, para mim. E eu falei: que foi? Ela: tá sem febre. E na hora eu coloquei a mão nela, irmãos, e imediatamente, toda a febre que ela tinha foi embora. Imediatamente. Ela virou e dormiu a noite inteira. E até hoje, a gente não sabe o que foi, nem vou pesquisar também, porque Jesus curou. Na mesma hora. Deus podia providenciar um médico, tudo, mas naquela hora ele falou: filho, eu vou te mostrar o que eu posso fazer. E ele curou a minha filha. Assim como ele fez com a sogra de Pedro. Assim como ele fez com todos os enfermos, irmãos. O que você deseja? Jesus falava: eu desejo ser curado. Seja curado. Jesus pergunta para nós como igreja também, porque os milagres de Jesus também são reais hoje. E Jesus pergunta para você: o que você precisa? Pede. O que você deseja? Pede. Pede. E a multidão cercava Jesus, como a gente lê aqui. Por quê? Porque eles queriam Jesus, eles queriam a palavra, eles queriam um milagre. E eles começaram a tentar deter Jesus, e Jesus se manifesta. Versículo 43. Também é necessário que eu anuncie as outras cidades. Olha o propósito da igreja. Jesus faz milagres aqui, meus irmãos. Amém? Jesus tem feito milagres nessa igreja.
não só nos cultos de cura, não só nos cultos de libertação e busca do Espírito Santo, mas Jesus também faz milagre em todas as reuniões. E Jesus está transformando vidas aqui. Jesus pode te curar agora da tua enfermidade, pelo poder da palavra de Jesus. E a nossa missão como igreja apostólica é anunciar o reino de Deus. Ninguém pode parar a igreja de Jesus. Ninguém pode parar o evangelho de Jesus Cristo. Ninguém pode parar essa igreja, porque essa igreja é dele. Ele é o Senhor dessa igreja. Ele é que governa as nossas vidas. Aleluia. João capítulo 14. Aqui nós avançamos na história. E como eu disse, pense que cada dia é um dia de vitória para mim e para você. Desde quando o anjo aparece a Maria e diz que em seu ventre será gerado o rei. Desde então, a nossa vida tem sido dias de vitória até hoje. Continuando nessa linha de raciocínio, João capítulo 14, nós vamos ler o versículo do 1 ao 3, diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. São palavras de Jesus para nós. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou vos preparar lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim. Jesus diz para os discípulos, eu vou. Ele começa a preparar os discípulos para o fim. E qual era o fim? A morte na cruz. Porque a morte na cruz selaria a nossa vitória. A morte quando Jesus se entrega para morrer na cruz. Porque Jesus, ele se entrega, irmãos. Chegou a hora, Jesus se entrega. Jesus é traído por Judas, vendido, e ele se entrega para morrer na cruz. E ele sabia que era necessário, e por isso ele já começa a preparar o coração dos discípulos. Por isso ele diz, não se turbe o vosso coração. Não se preocupe, não fique temeroso. Não tenha medo, creia em mim, creia nas minhas palavras. Creia em tudo que eu disse para você antes. Porque Jesus começou a manifestar o reino dos céus, Jesus começou a curar, a libertar, Jesus começou a trazer palavras de amor, Jesus começou a ensinar como a gente tem que se comportar um com o outro. Ele ensinou o reino de Deus e manifestava o reino de Deus. Ele pregava o evangelho das boas novas, ele trazia o reino de Deus, manifestava o poder de Deus para que os seus discípulos acreditassem em quem ele era, para que a multidão cresce e acreditasse nele. E ele começa a preparar os seus discípulos, porque eles tinham uma grande missão, que é continuar a levar as boas novas, e ele começa a dizer aos seus discípulos, não se turbe, não se preocupe, porque eu vou, mas eu vou preparar lugar para vocês, eu vou, mas eu volto para buscar vocês também. Há uma promessa, com base em tudo que eu fiz, vocês acreditam em mim? Então acredite que eu vou voltar, porque o que os discípulos passariam aqui seria algo muito traumatizante. Aquele que eles caminharam durante anos, aqueles que eles acreditavam ser o Salvador de Israel, iria morrer na cruz. E para nós, até ali, irmãos, isso é muito importante, até ali, a morte era o fim. Até a morte e ressurreição de Jesus era o fim da humanidade. Não era possível pensar outra forma. Até que aparece um homem, filho de José e de Maria, que foi criado em Nazaré, que diz que tem a eternidade. E começa a operar milagres, e a pregar, e a libertar, e a curar, e evangelizar. E ele fala, ó, eu vou para um lugar preparar para vocês. Não acaba aqui. A história continua. Tem a parte 2. E aqueles discípulos começam a receber essa mensagem, e essa é a mensagem que chega até nós. Versículo 12, do capítulo 14 mesmo. Nós vamos ler até o 18. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. A missão estava prestes a ser cumprida. E tudo quando pedides em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu os farei. Se me amardes e guardardes os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade,
que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E essas palavras Jesus está dizendo ainda como homem. Como homem. Agora imagina a gente ouvindo essa palavra. É uma despedida. É uma despedida. Não uma despedida eterna, mas por um tempo. Eu vou. Mas eu não vou deixar vocês sozinhos, não. Eu vou deixar a promessa. A promessa é que vocês receberão o Espírito Santo. E tudo que eu disse para vocês, todos os ensinamentos, todas as palavras, tudo que vocês viram, vai arder no coração de vocês e será irresistível. Porque eu deixo para vocês o Espírito Santo. Versículo 23. Nós vamos ler até o 30. Jesus respondeu e disse-lhes: se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará. E viveremos para ele e faremos nele morada. Olha a promessa da eternidade. Se vocês fizerem como eu fiz, se vocês amarem uns aos outros, se vocês guardarem os meus mandamentos, viveremos para ele e nele faremos morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito. Versículo 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vos las dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Ouviste o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Amém. Até aqui tá bom. E depois Jesus vai se entregar para ser crucificado. Jesus começa a se despedir de toda a sua missão, mas ele começa a despertar algo na igreja que somos nós, que é a ativação do Espírito Santo. E por isso eu peço a Deus que o seu coração, se já não, comece a arder agora, em nome de Jesus, pela palavra do Senhor. Se o seu coração não tinha ardido ainda, eu peço a Deus que pelo poder da palavra do Senhor e do Espírito Santo, o seu coração comece a arder por Jesus e pela história de Jesus. Jesus é o Senhor da igreja, Ele é o Salvador do mundo. E Ele começa a se despedir dos seus discípulos, mas Ele faz uma promessa: eu vou, mas eu volto para buscar vocês, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou deixar o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai guiar vocês, o Espírito Santo vai mostrar para vocês, o Espírito Santo vai revelar a palavra para vocês. E vocês farão sinais maiores do que vocês já viram, porque em meu nome vocês vão. E Jesus nos deixa essa promessa para que nós possamos viver intensamente a palavra dele. Capítulo 24 de Lucas. Se você puder abrir, Lucas. Capítulo 24. Vinte e quatro, 1, diz assim: e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Aqui as mulheres vão até o sepulcro de Jesus, para ungir o corpo de Jesus após sua morte. Aqui a história, até aqui, irmãos, a história para eles tinha acabado. Nós somos bem-aventurados de saber qual é o fim. A gente já sabe o resultado, mas eles não. Então essas mulheres foram até o sepulcro de Jesus e acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a respeito, eis que pararam junto dela 2 varões com as vestes resplandecentes. Olha a presença dos anjos aqui mais uma vez.
Estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles, os anjos, lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Mais um dia de vitória. Olha a história mudando de novo. Aquelas duas mulheres foram visitar um morto. Mas os dois anjos dizem para ela: por que vocês estão procurando o vivente entre os mortos? As boas novas de Jesus. Jesus venceu a morte aqui. Jesus havia ressuscitado dos mortos. Não está aqui, versículo 6, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Lembra as palavras que nós acabamos de ler? Não se turbe o vosso coração. Eu vou, mas eu volto para buscar. Eu vos deixarei o Espírito Santo. Creiam em mim, acreditem. Eu vou voltar. O anjo começa a lembrar elas daquela palavra que Jesus havia falado e de tudo que Jesus havia ensinado. Lembrai-vos, versículo 6, de como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras, e elas lembraram daquilo que Jesus havia dito. Elas começaram a entender, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam essas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes parecia como desvario, como loucura, como uma coisa assim impossível de compreender. Como pode? E não creram. E por que não creram, irmãos? Porque até aqui era o fim, acabou, não tem mais o que fazer, Jesus morreu. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu só os lençóis ali postos, e retirou-se, admirando consigo daquele caso. Pedro foi até o sepulcro para conferir realmente se era verdade o que elas estavam dizendo. E quando ele chega lá, realmente ele percebe que Jesus não está lá, que a pedra foi removida e que Jesus já não está mais lá, porque Jesus havia ressuscitado dos mortos. E a história começa a virar, meus irmãos. O contexto, a catraca, a engrenagem do reino de Deus, imparável, continua. Tac, 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 tac. Talvez por algumas horas, 3 dias, após 3 dias Jesus havia ressuscitado. Depois de passado algumas horas, 1 dia, 2 dias, talvez eles já pararam ali de ouvir o som da engrenagem do reino de Deus, porque eles estavam envolvidos pela glória de Deus e pelos milagres que Jesus fazia. Mas de repente, acabou. Chega. Eles foram provados, mas Jesus aparece. Versículo 45. (24 e 45). Então, abriu-lhes o entendimento, para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha, que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Essa palavra Jesus já diz como ser vivente, como todo-poderoso, o Rei da glória. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A igreja de Jesus é estabelecida pelo poder do sangue de Jesus Cristo. E a nossa história, e a sua história mudou, a partir dessa mensagem que nos foi pregada nessa manhã. Através do Espírito de Deus, a nossa vida foi mudada. Através das atitudes de Jesus, através dos milagres de Jesus, nós temos a vida mudada e a chance de acessarmos o Rei, o Todo-Poderoso. Amém? Eu quero convidar você a ficar de pé. E eu quero ler um texto para você. Eu quero que você só ouça esse texto, para nós encerrarmos e orarmos, que é Lucas 24, 13. Eu queria que você ouvisse. É quando Jesus encontra 2 discípulos no caminho de Emaús. Olha que precioso esse encontro. Jesus já com o seu corpo glorificado. Amém?
não o Jesus homem, mas o Jesus Deus, o Todo-Poderoso. Ele diz assim: e eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, 7 quilômetros em média, cujo era Emaús. 2 discípulos, eles estavam indo naquele período de tempo que Jesus estava morto. E iam falando entre si tudo aquilo que lhes havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Qual era o assunto? Jesus. A morte de Jesus. O que aconteceu? Mas os olhos deles estavam como fechados, para que não o conhecessem. Eles estavam com seus olhos fechados para que eles não conhecessem que era Jesus. E Jesus junto com eles. E eles lhe disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Jesus começa a entrar na conversa com eles. Do que vocês estão falando? Mesmo ele sabendo, ele igual ele fez com Felipe, né? Jesus é poderoso mesmo, né? Ele entra na nossa história, é igual ele fez com o Felipe. Felipe, como a gente vai fazer para alimentar essa multidão toda? Ele já sabia o que ia fazer, é que ele estava provando Felipe. E ele sabia o que ia acontecer aqui, mas ele falou: do que vocês estão falando? Qual é essa história que vocês estão conversando aí? E por que vocês estão tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse: és tu peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que têm se sucedido nesses dias? Foi um estrondo, irmãos, porque quando Jesus chega, ele transforma mesmo. De onde você é? Você não sabe o que aconteceu? E eles lhe perguntou, Jesus: quais? E eles lhe disseram: as que diz a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta. Olha só, eles já dizem, o que foi? Porque até ali tinha acabado. Que foi? Que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante do povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós, agora são palavras dele, dos dois. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, contudo, já é o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Que foi um profeta. E nós esperávamos. Eles já estavam se conformando com o fim para eles ali. É verdade que também algumas mulheres dentre nós se maravilharam, aos quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto em uma visão anjos que diziam que ele vive. Eles apresentam um contexto todo. Esse era o assunto da viagem ali, sabe? Sabe quando a gente vai viajar longe, a gente fica conversando? Imagina, eles iam andar 7 quilômetros a pé, né? Então tinha bastante assunto. Eles começaram a falar, mas aquela mulher disse, mas aquela mulher não é muito bem da cabeça, né? Imagina os assuntos, eu fico imaginando. Não, mas não dá para acreditar, e de repente Jesus aparece. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco também foram ao sepulcro, Pedro, né, como nós lemos. E acharam-se assim, como as mulheres que haviam dito, porém não o viram, ninguém viu. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse em sua glória? Jesus diz essa palavra. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes a Escritura e tudo o que falava a respeito de Cristo. E chegando à aldeia para onde eles iam, ele se fez, Jesus, como se fosse continuar a viagem, como se fosse mais longe. E eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e declinou o dia. E entrou Jesus para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, Jesus entra até uma hospedagem com eles nesse momento, passou o dia com eles viajando, Jesus para naquele fim de tarde para passar a noite. Jesus entra com eles, e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou e partiu. Jesus fez isso. E abriram-se o entendimento. Então lhe abriram-se os olhos e conheceram a Jesus. A escama caiu dos olhos deles e eles perceberam que era Jesus. E disseram um para o outro, porventura,
não ardia em nós o nosso coração quando Ele pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Eles tiveram entendimento de quem era Jesus Cristo. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregado os 11 e estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou, verdadeiramente o Senhor apareceu a Simão. Pois aqui Jesus já havia aparecido a Pedro, Jesus já estava começando a se manifestar aos seus discípulos com o seu corpo glorificado. E eles lhes contaram o que lhe acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Mais um dia, Jesus começa a aparecer para os discípulos e começa a mudar a nossa história. Pai, eu peço em nome de Jesus, que a Tua palavra, Senhor Deus, comece a gerar frutos aqui, Senhor, nessa manhã, Senhor. É a Tua palavra, Senhor, são os Teus ensinamentos. Pai, eu peço que o Teu Espírito venha arder o coração de todos nós aqui nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus. Sheke charababasheri que charabache, resheke tarabasheri andarabasheri andarabache, sheke tarabasheri andarabasheri andarabache. Em nome de Jesus, que a palavra do Senhor comece a arder no teu coração, que a palavra do Senhor comece a queimar no teu coração, que a palavra do Senhor comece a arder na sua vida. Sheke tarabasheke tarabasheri andarabasheri andarabache. Seja cheio do Espírito Santo nessa manhã, Igreja de Jesus. Não era só mais um homem pendurado numa cruz. Esse homem tem nome sobre todo nome. Esse nome é Jesus. Não era só mais um dia, não era só mais uma tarde apenas, não era só mais um nascer do sol, ou mais uma sexta-feira. Não era só mais um homem. Sua história pode ser mudada por Jesus. Cada passo de Jesus, cada vitória de Jesus foi por você. Sua história pode mudar. Não foi só mais um dia. Hoje é o seu dia de ter a vida mudada por Jesus Cristo. Aleluia! Seja cheio do Espírito Santo nessa manhã. Seja cheio do Espírito Santo nessa manhã. Seja curado pelo poder do nome de Jesus. Houve luz em meio à escuridão, e tudo então mudou. Oh, mas ao terceiro dia, o inferno se calou.
Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito de Deus. Pelo poder da palavra, seja cheio. Cheio. Às 9 horas da manhã, ele foi colocado numa cruz. Às 3 horas da tarde, ele olha para o céu e diz: Tetelestai, está consumado. Então quando ele diz isso, a Bíblia diz que o véu do templo se rasga. E o véu do templo não se rasga da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de baixo para cima, não, não. O véu do templo se rasga de cima para baixo. Era ele querendo nos dizer que agora todos temos acesso a ele. Todos temos acesso a ele. Então se você entende isso, celebre, vamos. O rei está vivo. Mas ao terceiro dia, Aleluia! O inferno se calou. Ele venceu. Aleluia! mas ao terceiro dia, vamos. Mas ao terceiro dia, O inferno se calou. A cruz agora está vazia. Vamos. A cruz agora está vazia. Pois o meu rei ressuscitou. O rei ressuscitou. seja cheio do Espírito de Deus. Que o teu coração venha arder por Cristo, pela salvação, em nome de Jesus. Igreja, seja cheia do Espírito Santo, da virtude do Deus Altíssimo nessa manhã, em nome de Jesus. Seja curado, seja livre, seja livre, seja livre, em nome de Jesus. Jesus está te chamando nessa manhã. Jesus te chama. Jesus chama você. Não é só mais um dia. Hoje é o dia que você pode mudar a tua vida por completo. Se você deseja ter a sua vida mudada por Jesus, talvez você já fez uma oração entregando a tua vida para Jesus, mas nada mudou. Eu quero dizer para você que hoje, através do poder da palavra do Senhor, o teu coração pode arder e você pode ter a vida mudada por Jesus. Porque Jesus pode te libertar. Ou se você nunca fez uma oração entregando para Jesus, Jesus está dizendo assim: vem para mim, muda a tua vida, muda a tua história. Eu vim para trazer liberdade, Jesus diz para você. Se você nunca fez essa oração ou já fez e deseja fazer de novo, eu quero convidar você a vir aqui à frente rapidamente para que você entregue a tua vida para Jesus. Se você deseja fazer essa oração, venha para Jesus. A sua vida pode mudar agora. Pode ser a tua única chance. Se você deseja, venha aqui à frente, eu quero orar por você. Não desista. Não desista da tua vida. Jesus te ama muito. Não tenha vergonha de se expor, porque Jesus, quando morre na cruz, Ele morre por você.
Sheke tarabaxeri andarabaxeri andarabaxe. Risheke tarabaxeri andarabaxe. Xereque tarabaxere que tarabaxere que tarabaxe. Risheke tarabaxeri andarabaxe. Risheke tarabalabaxeri andaralayaxe. Risheke que tarabalas. O inferno se calou. Houve luz em meio à escuridão. Então tudo mudou. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Aqueles 2 discípulos sentiram algo que nunca sentiram na vida. E eu quero pedir a Deus que nessa manhã, todos nós somos filhos de Deus, que você tenha o teu coração ardendo por Jesus. Nós não sairemos daqui da mesma forma, para a glória do Senhor. Levante suas mãos e adore ao Senhor Jesus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra seja rema, Senhor, em nosso coração. Pai, eu peço sobre nós o entendimento, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Não nos deixa, Senhor Deus, sermos confundidos. Que a Tua palavra seja a luz para o nosso caminho, Senhor. Pai, eu peço a Ti que o Senhor fortaleça a fé dos meus irmãos nessa manhã. Que o Senhor fortaleça a nossa fé, Senhor. Que nós possamos no mesmo propósito seguirmos firmes, ó Deus, a levar o Teu Evangelho, Senhor Deus, a pregar a Tua palavra, Senhor. Que se manifeste sobre nós todos os dias a Tua palavra. Que se manifeste o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Que a palavra do Senhor gere frutos em nosso coração. E que possamos todos os dias sermos cheios da promessa, da virtude do Deus Altíssimo, o Espírito Santo de Deus. Aleluia, vamos aplaudir ao Senhor Jesus. E tudo então mudou. E ao terceiro dia, Mas ao terceiro dia, aleluia, o inferno se calou. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Jesus está no teu coração. Jesus está no nosso coração. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pela revelação do Teu Espírito Santo. Que todos os dias possamos, ó Deus, mergulhar em Tua presença, Senhor, e Te conhecemos um pouco mais. Para a glória do Senhor. Em nome de Jesus.
Vamos aplaudir a Jesus, porque Ele está aqui, Jesus, aleluia.